Graça e paz, tudo bem? Estamos aqui para mais uma pausa para um café. Café é bom, né? Uma pausa para um café, podendo ouvir a palavra do Senhor, é tudo de bom. Hoje eu não trouxe meu café, confesso que já está um pouquinho tarde, então não trouxe meu café agora, mas já tomei meu cafezinho hoje, espero que você também. E vamos meditar um pouquinho. Eu separei aqui um texto em Efésios, se você puder abrir aí a sua Bíblia, Efésios 4, os versos 14 e 15. O apóstolo Paulo, ele vai dizer ao povo de Éfeso em sua carta a seguinte mensagem: para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E aqui o Paulo está falando, o apóstolo Paulo, a intimidade minha, o apóstolo Paulo está falando sobre a unidade na fé, né? Então ele vai falar sobre maturidade espiritual. Ele vem falando sobre maturidade nesse trecho que nós lemos aqui. E o que vem a ser maturidade? A maturidade, eu anotei aqui para não falar besteira, é a capacidade de lidarmos com situações de forma equilibrada. Saber lidar com situações de forma equilibrada. E nós sabemos lidar com as situações de forma equilibrada? Temos sido maduros ou temos sido imaturos? Temos alcançado a maturidade, principalmente espiritual, ou não? Antes de falar sobre a maturidade espiritual, eu separei outras duas maturidades. Uma é a biológica, que vem a ser isso. Encurtando o assunto, um adulto, por exemplo, a pessoa na fase adulta já saber o que ela pode, quase buguei aqui a mente, e o que ela não pode fazer: comer sozinho, passar sua roupa, ir a Campo Grande, a São Paulo, enfim, viajar, sair para trabalhar, coisas que uma criança não faz. Por quê? Porque uma criança, biologicamente falando, ainda não alcançou uma maturidade para exercer essas funções sozinhos. Essa seria uma maturidade biológica esperada de uma pessoa que já se tornou um adulto. A segunda é a maturidade mental e emocional, que é saber quem você é. Parece engraçado, mas se você parar para pensar, tem pessoas que parece que não sabem quem elas são, não tem sua identidade formada. Elas têm a identidade, né? No nosso caso aqui, sou um cidadão brasileiro, eu nasci no Rio de Janeiro, nasci no ano tal, meu pai é fulano, minha mãe é ciclana, eu sei quem eu sou só ali. Mas quem é a Alessandra de verdade? Ela sabe quem ela é? Como pessoa, como cidadã, como pessoa, seus direitos, seus deveres, ela se reconhece? Ela conhece sua capacidade? Né? Ou ela é uma pessoa que vive totalmente dependente do outro, parece que não alcançou a maturidade, né? Já tem lá seus 18, 20, 30, 40 e vive dependendo das pessoas, não consegue dar um passo sozinho. Parece engraçado, mas tem pessoas que são assim, que não alcançaram essa maturidade mental e emocional, né? Pessoas na parte emocional que não conseguem gerenciar suas emoções. Se estão tristes ao extremo. Se estão até mesmo felizes, pasmem, são felizes a um extremo de causar infelicidade no outro. Quer um exemplo? Às vezes um grupo sai para comemorar alguma coisa e num momento de tanta felicidade que não sabe controlar essa felicidade, eles, dentro de um ambiente onde existem outras pessoas também comemorando seus momentos, eles não respeitam, eles querem falar mais alto, eles querem ofender. Então são pessoas que não conseguem gerenciar nem a tristeza e tampouco sua alegria. Então são alguns problemas que as pessoas têm de maturidade mental e emocional. E a maturidade, né, que a gente vai falar aqui um pouquinho mais, é espiritual. O cristão entender quem ele é em Cristo, para que ele foi chamado, e em Cristo, como diz o apóstolo Paulo, não ser imaturo, não ser menino, levado por qualquer coisa que fala, né? Se alguém fala, é para lá, ele vai. Não, é para cá, ele vai. A pessoa madura, espiritualmente falando, ela baseia suas emoções em Cristo. Ela
baseia toda a sua vida, né, nos exemplos de Cristo. Por quê? Por quê, Alessandro? Porque Cristo é o nosso mestre. Se ele é o meu mestre, eu vou basear minhas ações, minhas falas, meu modo de viver naquele a quem eu sigo, a quem eu tenho por mestre. Eu não posso ter vários mestres, eu tenho um. E eu vou seguir esse mestre. Isso é um sinal de maturidade. É saber quem é seu mestre, o que ele requer de você. E isso é ser maduro e não ser inconstante. Uma hora quer, uma hora não quer. Uma hora tem gás, outra hora não tem gás. Aí eu anotei aqui outra coisa. A maturidade espiritual é um lugar. A gente pode denominar assim, a maturidade espiritual é um lugar. E há lugares que possuem pré-requisitos para acessar. Como assim? Vamos lá. Para você sair daqui e acessar um outro país, é um outro lugar. Tem uns pré-requisitos. Tem pré-requisitos em alguns lugares até da cultura. Em outros lugares você vai precisar explicar porque você está querendo entrar naquele país, por que você quer aquele acesso para entrar naquele país. Então, lugares que precisam de pré-requisitos para ter acesso. E aí, aqui eu achei interessante nessa fala que eu copiei, porque diz que a maturidade espiritual é um lugar que também tem pré-requisitos para você acessar. Aí você vai me perguntar, qual é o pré-requisito para acessar essa entrada de maturidade espiritual, Alessandra? É a permissão que você está disposto a dar. É o quanto você está disposto a doar de você para que receba um renovo de mentalidade. Então, para eu acessar esse local depende de mim mesmo. É eu entender quanto eu estou disposta a doar de mim para ter uma mudança de mente. Sabe, quando todo mundo, ou a maioria, pelo menos, está indo por um caminho, mas você pausa, pensa, porque você é um ser pensante, você pensa e você diz, não é esse caminho, não é por aí que eu vou. Ah, mas todo mundo tá indo. Não, eu não sou todo mundo. Não é por aí, não é esse caminho. Ah, se eu fosse, você não... Se eu fosse você, você não tá no meu lugar. Então é quanto eu quero doar de mim para ter um renovo de mente. E o renovo de mente não é uma coisa assim tão fácil não, tá? Porque é preciso você querer. Ainda mais na sociedade que nós estamos inseridos. Onde parece que pensar fora da casinha dos demais te expulsa de uma tal maneira que não deixa você entrar mais. Deixa eu tentar te explicar. É como se fosse o clube dos que não gostam, vamos botar assim, o clube dos que odeiam cebola, pra não ferir ninguém, tá? Pra gente entender. O clube dos que odeiam cebola. Aí você vai lá e expõe, não, gente, cebola é gostoso. Eu gosto de cebola. Aí aquele clube, daquele pensamento fechado do não gostamos de cebola, não consegue entender que dá para incluir alguém que pensa um pouquinho diferente. Poxa, uma cebola, o que é uma cebola? A gente não come, ele come, tudo bem. Mas aquele grupo fechado prefere não te aceitar, tirar do meio. E aí é onde você tem que ter maturidade suficiente, emocional, mental e espiritual, para você entender a sua escolha e manter o seu posicionamento. Dizer, não, gente, tudo bem, vocês não me querem, eu não fico. Só que muita gente, e principalmente no nosso meio cristão, muita gente abre mão daquilo que pensa, daquilo que acredita para fazer parte do meio. Se tá todo mundo fazendo, e se é legal, e se é bem visto, eu vou fazer também. Só que nossos irmãos no passado, por não serem assim, mesmo não tendo todo o acesso que a gente tem hoje, eles foram para espetáculo, para arenas, foram devorados. Não tinham todo esse conteúdo, não. Mas tiveram posicionamento e maturidade para encarar as suas decisões, as suas verdades, sabiam quem era. Então isso é maturidade. Isso é maturidade. E aí eu fico pensando, nós, hoje, nós somos maduros? Ou não? Aí eu separei aqui também um outro trechinho que eu li, que diz assim: maturidade é contar a história, isso é um ditado, né? E que se aplica muito bem. Vou voltar. Maturidade é contar a história completa, sem pular a parte em que erramos.
Sabe quando você vai contar uma história sua? E aí, muito bem, mas na hora que você errou, você pula. E a maturidade é realmente falar, principalmente que você também errou. Porque ninguém aqui é superdotado, só acerto. A gente erra. Então, quando eu conto a minha história, e eu sou maduro espiritualmente, eu vou contar pra você a minha história do jeito que ela é, sem pular as fases em que eu errei. No nosso meio, vamos botar assim, na igreja, ser maduro é você entender que o teu posicionamento muitas vezes vai te excluir de algumas reuniões, de alguns passeios, mas você precisa segurar isso firme, porque você sabe quem você é. Na escola, o seu posicionamento, a sua maturidade espiritual, muitas vezes vai te colocar para fora de grupos, de saídas, mas você precisa se manter firme. Você precisa saber quem você é. Eu não posso ser aquela pessoa que hoje eu acredito, amanhã eu desacredito. Que hoje eu quero, amanhã eu não quero mais. É o que o Paulo disse, vocês precisam ser constantes. Vocês não podem ser inconstantes. Então ele quer dizer, vocês precisam ser constantes, vocês precisam manter a constância. Sabe aquela pessoa que você conhece, que desde quando você era criancinha, hoje já é um senhor, e você acompanha essa pessoa da sua fase criança até agora, e essa pessoa que você conheceu quando era criança, hoje já é um senhor. E você olha para essa pessoa, não muda. Sempre desse jeito. A pessoa é o quê? Constante. Por outro lado, você olha para algumas pessoas que elas são inconstantes. Uma hora elas acreditam numa coisa, outra hora elas acreditam em outra, uma hora elas querem uma coisa, outra hora elas querem outra, uma hora elas querem abraçar o mundo, outra hora querem expulsar o mundo. E aí a pergunta é, que maturidade essa pessoa tem? Então eu separei isso pra gente hoje, nessa pausa para um café, nesses mais ou menos 10 minutinhos, pra gente refletir sobre maturidade. Então, para um pouquinho e reflete sobre a sua vida. Você tem sido maduro? Você tem buscado a maturidade? Ou você é uma pessoa que sai bem para um lugar e chega lá, acaba com o passeio de todo mundo, volta mal? É uma pessoa que um dia está feliz, no outro dia não quer assunto com ninguém? Você é uma pessoa assim? É difícil de lidar? Que às vezes você chega rindo, brincando, e daqui a pouco acontece alguma coisa no ambiente que você tá, você já muda a cara, você já não quer mais conversa, já acabou pra você, aí quando acaba pra você tem que acabar pra todo mundo, aí você quer vir embora do lugar que você está. Ou você é aquela pessoa que chega decidido num lugar, aí vê que tá todo mundo pensando diferente daquilo que você... Todo mundo não, uma parte significativa pensando diferente de você, e você, quer saber de uma coisa? Quero fazer parte do meio, então eu vou abrir mão do meu pensamento para fazer parte do meio. Será que a gente tem sido assim? Então, hoje, para e medita. Separa lá Efésios 4, dá uma lida sobre a unidade da fé, sobre maturidade, toma posse dessa palavra e seja uma pessoa madura, que é isso que Cristo espera de mim e de você. Porque antes de eu terminar, eu lembrei aqui de uma passagem, não recordo agora, talvez você que estiver me assistindo aí pode colocar nos comentários, onde Jesus dá um discurso duro, onde ele vai falar, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, quem não come a minha carne, não bebe o meu sangue, se eu não me engano é no Evangelho de João. E quando Jesus termina esse discurso, muita gente sai, muita gente não quer ouvir. Porque para mim e você hoje talvez é fácil ouvir, porque a gente já tem uma visão do todo. Aqueles ali não tinham uma visão do todo, então tinha que querer muito estar ali e acreditar muito. Então muita gente ali deu as costas e foi embora. E aí eu acho incrível que quando eles vão embora e os 12 ficam, Jesus olha para eles assim, vocês não querem ir também não? Sabe o que eu vejo em Jesus? Não tem dependência. Não precisa agradar o todo, sabe quem é, sabe o que faz. Às vezes a gente fica chorando por uma amizade, chorando por uma atenção, chorando porque quer ser convidado, chorando porque não te mencionaram, chorando porque o teu nome não está no banner, chorando porque não foi convidado para a recepção depois de um culto, chorando por vários motivos. E a gente vai ver Jesus deu um discurso, deu um monte de gente indo embora. Fala, ei, vocês não querem ir também não? Como diz aquele ditado, porta da rua é serventia da casa, que aí vai. É saber muito bem quem é, o que faz e para quem faz. Então, assim,
Você pode, às vezes, estar exercendo algo, um ministério, e talvez não estar alcançando a aprovação de alguns. Eu estou falando para quem está fazendo debaixo do direcionamento de Deus, tá? Não estou falando para quem está fazendo da própria cabeça, não. E alguém pode se opor, se levantar, convocar meia dúzia para ir embora. Aí você fala assim, quer saber, eu vou desistir, meia dúzia já foi. Poxa, aquela pessoa que era meu braço direito me deixou. Mas quem é maduro espiritual, quem tem maturidade emocional, mental, entende para quem eu faço, por que eu faço, por que eu estou aqui. Eu vou continuar, só paro se ele me mandar. Então é isso, fique com essa palavra, espero que ela possa ter te ajudado assim como ela me ajudou. Só estou dividindo com você nessa minha pausa para um café. Grande beijo e até a próxima.